Esse é o nosso primeiro webinário de como fazer um roteiro. Dando spoiler aqui do conteúdo, né? A proposta é que vocês saiam daqui conhecendo alguns erros que não devem ser cometidos quando vocês escrevem um roteiro e 7 passos para roteirizar um primeiro filme, né? Vou apresentar aqui, então, o nosso querido professor, Pedro Salomão, escritor e roteirista há mais de 20 anos, já professor da casa, era da Unidade do Rio presencial, agora segue com os cursos online. Tem série roteirizada aí em grandes canais, entre os projetos grandes aí, para não ficar horas aqui citando o nome de filmes, né, Pedro? Ele foi um dos colaboradores... Não são tantas horas assim, não, Mônica. Colaboradores no roteiro do filme Bruna Surfistinha, e também criador e roteirista da série Miúdo Graúdo, vinculado na Endemol, né, de Portugal. Eu quero falar dos 3 grandes erros que o roteirista iniciante comete, né? E o primeiro deles está aí, que é contar e não mostrar, né? E esse erro pode ser interpretado sob 2 pontos de vista, né? O primeiro deles é a quebra da regra número 1 do roteiro audiovisual, que é o tal do mostre e não fale, que é uma expressão que vem do inglês show, don't tell. Né? O segundo ponto de vista é aquele ponto de vista do roteiro verborrágico demais, né? Sem uma necessidade ou por uma falta de domínio da linguagem audiovisual. Você bota tudo no texto e sem explorar muito os outros recursos que a linguagem audiovisual tem para nos dar. Então, vamos voltando aqui para o nosso primeiro ponto, que é aquela noção, né, do mostre e não fale. Né? E a gente sabe que mesmo lidando com palavras, né, o roteirista é diferente de um romancista, por exemplo. Tem alguém aqui que já se manifestou nesse sentido, né? Que escrevia romances ou alguma coisa assim, se me lembro bem. Quem escreve o roteiro não vai usar só a palavra como matéria-prima, mas também precisa conhecer o que a linguagem audiovisual tem de específico. E isso quer dizer que o roteirista vai traduzir as cenas em palavras. Agora, essas palavras têm que ser traduzidas em imagem. Né? O que você coloca no papel tem que levar o público a pensar em sons e imagens. A gente sabe que a escrita contemporânea, até pela formação das pessoas muito marcada pela cultura imagética, né? Pela cultura audiovisual, é normal que os escritores contemporâneos, os escritores mais novos, principalmente, já tenham essa pegada, né? Mas é importante que a gente tenha isso sempre em mente, porque o texto do roteirista, quando ele é lido, ele precisa conduzir o público numa experiência imagética e auditiva. Você precisa fazer o seu leitor do seu roteiro imaginar uma cena mentalmente enquanto ele está lendo. Se ele não consegue imaginar essa cena, ele se desconecta daquilo, ou pelo menos aquilo que você está narrando ali não está cumprindo com o propósito. Né? Como se fosse o filme em texto, né? Então, quando a gente escreve para o audiovisual, né, a gente precisa forçar, né, as coisas no sentido de que o leitor imagine a cena mentalmente, além do domínio, portanto, sintático e semântico, ou seja, o domínio que a gente tem da gramática, do vocabulário da língua portuguesa, o roteirista precisa dominar o jargão específico do audiovisual, né? E essa consideração ela não se aplica só ao roteiro em si, mas a todos os documentos produzidos pelo roteirista, a logline, storyline, a sinopse, o argumento, a escaleta e o roteiro propriamente dito. Né? Eu explico cada um desses documentos no nosso curso de roteiro online da EC. Mas vamos para o que interessa a gente nesse momento, que é aquele segundo ponto, ou seja, o problema do roteiro que também é verborrágico. Né? Eu estou falando do texto que exagera no uso dos diálogos, que abusa daquelas falas redundantes que às vezes nem precisavam existir e às vezes acaba até subestimando a capacidade do público de entender as coisas através das imagens. Eu não estou falando daquele diálogo que acrescenta uma ou outra camada na narrativa. Esse diálogo é bem-vindo, né? Aquele diálogo que às vezes acrescenta uma outra camada ao que está sendo visto, ou mesmo às vezes se contradiz aquilo que está sendo mostrado, enfim, é um diálogo que enriquece a experiência. Né? Eu estou falando daquelas linhas de diálogo que estão ali só sublinhando aquilo que as imagens já falaram, né? Ou que estão sendo usados como muletas, né, verborrágicas para explicar de
maneira dialógica, né, o que poderia ter sido narrado de maneira mais interessante, explorando os outros recursos da linguagem audiovisual. Isso significa que o roteirista está subaproveitando os recursos visuais que o cinema oferece, como enquadramento, ângulo de câmera, movimento de câmera, montagem, entre outros tantos recursos, né? E esse erro acaba produzindo uma coisa pior, que é subestimar a inteligência do público. Eu garanto para vocês que espectador nenhum gosta de se sentir menosprezado quando está assistindo um filme. Pelo contrário, isso acaba até prejudicando a fruição do espectador, que perde a oportunidade de se envolver com a narrativa de uma maneira mais completa, mais complexa também, né? Ter uma experiência cinematográfica mais completa. Bom, esse é o primeiro erro que a gente pontua aqui. Eu queria pontuar logo em seguida aqui um segundo erro, que é o clichê, ou seja, a redundância. E eu estou falando aqui aquele roteiro preguiçoso, né? Que não é capaz de pensar numa solução diferente daquela que a gente já viu muitas vezes em muitos outros filmes. E eu queria deixar claro aqui, gente, que ninguém precisa ser escravo da originalidade. Ninguém precisa inventar a roda o tempo inteiro. O que deixa um roteiro interessante para o público, em geral, é um equilíbrio entre o velho e o novo. Presta atenção no que eu estou dizendo. É uma combinação entre aquilo que é conhecido, que é previsível, que é um caminho que o espectador já percorreu, e aquilo que é original, que é novo, que faz você pensar que, às vezes, o roteirista vai por um caminho e, de repente, ele toma um atalho diferente e te surpreende. E a prática vai levar cada um de vocês a encontrar esse equilíbrio dentro da proposta de cada filme. É claro que, se a gente falar de um filme experimental, não vai ser clichê em cima de clichê, pelo contrário, né? Nem é o que o público específico, o nicho específico desse tipo de filme, né, espera, né? Mas a gente pode dar aqui o exemplo de uma cena com um encontro romântico de um casal, né, que normalmente acontece ali com os dois se beijando e rodopiando no meio de um jardim, de um cenário idílico, bonito. Beleza, só que isso a gente viu muitas vezes já no cinema. Não estou dizendo que você não possa narrar a cena dessa maneira. Provavelmente essa vai ser a primeira ideia que vai passar pela sua cabeça. Mas, se você pensar um pouquinho, você pode narrar essa mesma cena do encontro do casal de maneira mais interessante, com eles ali no meio da rua, no meio do trânsito, no meio dos carros, e, de repente, um dos personagens se abaixa e oferece o anel de noivado, e os carros começam a buzinar, por exemplo. É a mesma ideia, mas você surpreende o público com uma coisa um pouquinho diferente, né? Mas vamos falar agora do terceiro errinho, que é a tal da descrição infilmável. Aqui eu estou falando quando o roteirista pira o cabeção, né? E indica alguma coisa que é impossível de ser realizada, né? E para falar disso, a gente tem que voltar um pouquinho lá para o início da nossa exposição. O pessoal está rindo aí, mas é verdade. Às vezes a gente pira o cabeção mesmo, né? E não é que a gente não tenha que pirar o cabeção, não. Eu já falo mais especificamente a respeito disso. Se o roteiro tiver alguma pretensão de ser realizado, vai passar pelas mãos de um produtor que vai fazer uma leitura de produção desse roteiro. E daí, a partir do número de externas, do número de atores, do número de figurantes, dos objetos de cena, de uma infinidade de coisas, de informações que o roteiro vai pegar, vai quantificar isso, né? Vai chegar num valor global, né? Vai chegar num valor total, num total geral. E daí você pode me perguntar o que é que o roteirista tem a ver com isso. E eu vou te responder tudo e nada ao mesmo tempo, né? Nada, porque realmente, quando você estiver escrevendo a primeira versão do seu texto, você não precisa ficar se censurando. Nesse momento, o filme é teu, entendeu? Agora, se em algum momento você quiser tirar esse filme do papel, você vai precisar pensar em alternativas. Isso porque o orçamento pode ser que não comporte o efeito especial que você precisa. Isso não significa que a cena que você criou vai ficar pior, não é isso, né? Às vezes, esses recursos limitados que a gente tem forçam a gente a ser ainda mais criativo. E a emenda acaba saindo melhor que o soneto, né? Então, ou então, às vezes, a equipe realmente resolve, né,
que vai ter aquilo mesmo sabendo que isso vai gastar praticamente todo o dinheiro que você tem para fazer aquele filme inteiro, aquela cena é importante, vai ser feita. É tudo uma questão de custo-benefício, né? Por isso eu gosto de dizer que o roteirista não precisa saber fazer um orçamento, mas é muito importante ter uma noção do valor global do seu projeto, até para você não bater nas portas erradas, né? Eu vou contar um segredo para vocês também. Produtor, eu já vi que tem produtor aqui, daí se eu estiver falando bobagem, me corrige, mas produtor adora roteirista que sabe o custo real e a viabilidade daquilo que ele está propondo. E eu vou te falar outra coisa, quem vai te contratar, meu amigo, é um produtor. Não é verdade? Então, não deixem de pensar nisso, né? Podem, num primeiro impulso, colocar no papel tudo aquilo que vocês quiserem e devem realmente dar vazão à imaginação de vocês. Mas tem um dado momento que vocês vão ter que se deparar com aquele texto, né? No sentido de que aquele texto vai ser realizado, e vocês vão ter que pensar em certas alternativas para algumas coisas. E você sabendo também o valor global de um projeto, mais ou menos, você não vai bater numa porta. Vamos pensar, por exemplo, num produto de televisão. Você sabe que um canal específico trabalha com orçamento de 3 milhões, você não vai botar um projeto de 6 milhões na mesa dele. Até porque ele sabe quanto custa as coisas. Então, essa noção é importante até para você se colocar no mercado de trabalho, onde a gente vai conversar sobre os pilares do método que a gente desenvolveu para o nosso curso de roteiro online aqui da IC. Né? São 7 pilares para te ajudar aí a parar de bater cabeça nas suas criações. Vamos aqui para o nosso primeiro pilar, que é o planejamento estratégico. Você tem que tirar suas ideias da cabeça e colocá-las no papel de uma maneira inteligente, de uma maneira planejada. E eu falo isso por um motivo muito simples. Você está escrevendo para você, sem compromisso de prazo, sem compromisso de data de entrega para o produtor, ou sem um deadline de inscrição num edital de desenvolvimento, como o colega acabou de falar aí, né? Ou qualquer outra coisa, é seu projeto, você está escrevendo para você sem compromisso, é você com você, você pode ficar 10 anos, meu amigo, escrevendo, reescrevendo o seu longa-metragem até encontrar o tratamento final, a versão ideal que você considere perfeita. Agora, se nesses 10 anos, uma coisa eu vou te garantir, se você quer ser um roteirista profissional, vou te falar que as contas vão continuar chegando debaixo da tua porta, vão continuar chegando ali no teu e-mail. Desculpa estar sendo realista, mas eu não estou aqui para vender ilusão para ninguém também, né? Então, se você realmente quer fazer dessa arte da escrita, né, uma profissão, daí, meu cara, é melhor você planejar a tua trajetória de escrita, porque senão você não pode perder, né, nesse caso, tanto tempo escrevendo e reescrevendo, desperdiçando cenas que vão para a lata do lixo depois, porque, na verdade, aquele caminho não deu em nada. Vocês entendem o que eu quero dizer? Você tentar descobrir um caminho com a escrita e a reescrita. Quando você tem um prazo para entregar as coisas, isso muda tudo, né? E quando você tem um roteiro também, se é um curta-metragem de 5 minutos, 5 páginas, beleza, meu amigo, senta no computador e sai escrevendo o seu roteiro direto. Se é um longa-metragem, você precisa planejar esse texto, você precisa caminhar de uma maneira ordenada, né? Você precisa criar uma estrutura, uma escaleta, um esqueleto do seu roteiro, né? E então é difícil você fazer isso, sendo que você tem um prazo de 3 meses para entregar um longa-metragem, gente, 140 páginas, 150 páginas de roteiro, como é que você vai escrever isso de maneira pouco planejada, né? Para você ter um roteiro bem estruturado, você tem que pensar nessas coisas antes. Porque produtor também gosta de outra coisa, aqui vai um outro segredinho para vocês. Produtor gosta de roteirista organizado e que cumpre prazo. Se você se joga na escrita sem nenhum planejamento também, a chance de você furar com os prazos é grande. O segundo pilar do nosso método tem a ver também com essa questão do planejamento, que é o desenvolvimento da sua história. Eu queria enfatizar aqui a importância da pesquisa durante a fase de escrita do roteiro, e antes dessa fase de escrita também. Eu costumo até brincar quando eu falo para os meus alunos que o pesquisador é um grande amigo do roteirista, né? Todo roteiro ficcional ou documental tem um tema, que pode ser até um tema universal, mas que precisa ser desenvolvido, e para isso a pesquisa ajuda demais, e a gente dá muito pouco valor à pesquisa, né?
A pesquisa é fundamental para você criar um universo crível, né? Para que o seu contexto pareça autêntico para o público. Quando eu falo de um universo crível, eu não estou falando de um universo realista, mas um universo no qual a gente possa acreditar um mundo construído de determinada maneira, que a gente possa mergulhar nesse mundo e atingir aquele estado que é conhecido como a suspensão da descrença. Aquele momento que você está completamente envolvido, né, com a sua história, e você está ali imerso na história enquanto espectador e não questiona mais se aquilo é uma invenção, se aquilo é uma criação de espírito de alguém, né? E uma boa pesquisa te ajuda também a desenvolver personagens sólidos, que, né, ter uma trama mais envolvente, uma trama mais autêntica, né? A pesquisa te ajuda também a descrever melhor os ambientes e as situações de maneira que elas pareçam mais verossímeis. Isso permite também que o público se envolva mais profundamente na história, tudo parece mais autêntico, né? Como é que você vai, por exemplo, escrever um filme de investigação que se passa numa delegacia, se você sequer foi numa delegacia? Sabe o que vai acontecer? Você vai escrever essa cena da delegacia inspirado naquela imagem de delegacia que você tem de filmes que você viu. Então, a tendência é você criar coisas estereotipadas sem querer estereotipá-las, né? Que você pode querer uma caricatura de fato, é grande, né? Então, é claro que o seu filme é uma peça de ficção e você tem todas as liberdades poéticas possíveis que você achar que deve se dar. Mas quando você tem muitos erros ou muitas inconsistências, isso também prejudica a credibilidade da narrativa e desconectam o público daquilo que ele está vendo. E, gente, quando eu estou falando de pesquisa, eu não falo só de pesquisa de coisas factuais ou de coisas históricas, eu estou falando também da pesquisa acadêmica, que vai fazendo a gente se envolver com o tema, né? Você, como roteirista, vai saber converter qualquer tipo de informação em sons e imagens através do seu texto. A pesquisa também te ajuda a entender, por exemplo, a linguagem de uma época, as expressões e palavras mais comuns. Às vezes você está escrevendo um roteiro de época, o seu personagem não precisa necessariamente falar em português arcaico, mas só de você puxar algumas expressões e o jeito de falar da época já é o suficiente para você enriquecer essa experiência. Para você, lembra que eu falei da originalidade, da questão do clichê, da redundância? Então, uma pesquisa vai ajudar você, né, a evitar que você faça uma abordagem superficial das coisas. Você pode, inclusive, aprofundar o conflito, que é o nosso próximo pilar do nosso método. E a gente pode dizer com segurança, né, que o conflito, né, é o grande motor do drama clássico, né? É a razão de existir do drama clássico. Isso porque sem conflito não tem drama, ou pelo menos não tem drama no sentido clássico. Eu estou usando a palavra drama aqui, né, no sentido amplo, né, lato sensu. Eu estou falando de dramaturgia. E para falar do drama clássico, a gente tem que falar também da dinâmica envolvendo os personagens, entre esses personagens, um vai se destacar como personagem principal. Esse personagem principal vai atravessar essa narrativa com um começo, meio e um fim, formando um arco dramático, perfazendo esse arco dramático, e no decorrer do trajeto desses 3 atos, o personagem classicamente sofre uma mudança. Essa é a famosa jornada do herói, que talvez vocês já tenham ouvido falar, né? Tradicionalmente, o personagem principal ele só vai se transformar quando ele passa por um conflito, ou seja, quando a narrativa proporciona para ele a oportunidade de enfrentar as falhas que ele tem, de se olhar no espelho, né? Para que a gente encontre, portanto, um personagem transformado, ressurreto, renascido, modificado no final da narrativa, né? Esse personagem precisa tomar consciência dessas falhas que ele carrega com ele, né? E isso só vai acontecer se ele superar obstáculos no meio do caminho que forcem ele a se deparar com essas suas falhas, com essas suas dificuldades, enfim. Bora falar, então, de construção de personagem, né? Porque quando a gente fala aqui, vamos para o nosso próximo pilar aqui, né? Quando a gente fala em construção de personagem,
né? Muita gente fala, é muito comum a gente ouvir essa palavrinha nos cursos de roteiro, de que o nosso personagem deve ser multidimensional, mas as pessoas acabam interpretando isso muito mal, né? Acham que para a gente construir um personagem consistente, com muitas camadas, com muitas dimensões, a gente precisa, por exemplo, fazer um perfil detalhado do personagem, nos mínimos detalhes. E, gente, você não precisa fazer um mapa astral do teu personagem. Você não precisa fazer um exame de DNA do seu personagem, né? Se isso te ajudar na tua criação, ok, tá? Mas o importante não é isso. O importante é você definir bem aquelas características que vão aparecer na tela, que vão te ajudar a estruturar a sua narrativa. Se você pegar o livro do Sid Field, por exemplo, Como Resolver Problemas de Roteiro, e ele fala, né, que o personagem inconsistente, então ele acabou recomendando que a pessoa escrevesse ali 2 páginas sobre a trajetória daquele personagem. Nisso, a pessoa encontrou melhor o personagem. Tudo bem, eu entendo isso. Mas você tem, em dado momento, que sintetizar esse teu perfil para aquelas características que realmente te ajudam a narrar a tua história. Senão você vai ficar perdido. Você acha que em 2 horas de filme você vai conseguir visualizar aquelas 3 páginas que você escreveu de características desse personagem? E depois você vai passar o perfil para alguém. Você acha que aquilo vai ajudar aquela pessoa de alguma maneira? Ela vai só se frustrar, porque ela vai ler aquele perfil, depois ela vai ler o roteiro e falar, mas isso, mas é aquilo, mas é aquilo outro, não aparece na tela, né? Então, refinem isso, pelo menos antes de entregar esse perfil nas mãos de outra pessoa. E vamos focar menos nas características físicas do personagem e pensar que elas só importam de verdade se elas, de fato, se refletirem na tela. Se o seu personagem é baixinho, por exemplo, você está colocando seu personagem baixinho ali no perfil de personagem, ok. Mas em que isso implica na sua história? Ele trabalha como duende no Natal, junto com o Papai Noel, ok. Faz sentido ele ser baixinho. Entendem o que eu quero dizer? Agora, se não, ele pode ter 2 metros de altura, gente. O que eu estou dizendo a vocês, com essa brincadeira que eu estou fazendo aqui, é que o que você escreve em termos de característica do personagem tem que ter algum sentido. Tem que aparecer de alguma maneira na tela. Outra coisa, né? O público precisa se espelhar no personagem. Alguém estava falando aqui dessa questão da inclusão, né? Não no sentido da gente pensar em agir como personagem, né? Não no sentido da gente concordar com tudo que o personagem faz, né? O cara pode ser um serial killer, por exemplo, né? Você entende as motivações dele, você consegue se identificar com ele, né? Mas isso não significa que você vai sair por aí matando as pessoas. Escrever é uma arte que envolve técnica. E como toda técnica, quanto mais você pratica, melhor você fica. A quantidade também vai te levar à qualidade, porque você vai apurando a sua escrita, você vai apurando a sua técnica, e você vai transformando essa escrita num hábito. E esse é o primeiro passo para você transformar isso numa profissão. O roteiro envolve, sim, um processo artístico de criação, mas esse estado criativo precisa ser alimentado. E a nossa inspiração vem dos filmes e séries que a gente vê, mas não fiquem só nisso, né? Vem também nas músicas que a gente ouve, né? Das nossas vivências com os amigos, com os familiares. É assim que a gente se torna um autor. Então, exercite esse seu músculo criativo, né? Prestando atenção nas coisas que acontecem ao teu redor. Repare nos colegas de trabalho, nas dinâmicas numa ceia familiar do final do ano, na maneira como as pessoas falam, como elas se vestem, como elas se comportam, no que é realmente importante na vida delas, né? Mas pensando também que a arte não é uma mímese, né? Não é uma cópia fiel da vida. Tudo isso vai passar por um filtro que é um olhar artístico. Mas isso tudo não vai adiantar nada para construir uma carreira se você não praticar. E eu não estou aqui para te enganar, eu posso até te pegar pela mão, mas se você não estiver disposto a dar um primeiro passo e a caminhar junto, não tem jeito. E acredite também, né, quando eu digo que no nosso 6º pilar aqui existe um outro ponto importante, que é a tal da revisão e o aprimoramento. E eu já disse aqui para vocês também que a primeira coisa que você sabe quando você termina de escrever uma primeira versão, um primeiro tratamento do seu roteiro, é que você vai escrever um segundo, um terceiro, um quarto, né? É comum
um longa-metragem ter 10 tratamentos, às vezes mais, até porque você, como roteirista, é a primeira pessoa que dá concretude para uma ideia. Essa ideia pode até vir de um produtor, ser uma encomenda, né? Ou mesmo uma adaptação, que também é um trabalho muito comum da gente fazer no começo da carreira, que é adaptar o livro de alguém, né? Mas quando eu falo que a gente precisa dar concretude para as ideias, é inclusive porque as ideias em si nem são registráveis lá na Biblioteca Nacional. O que você vai registrar é a execução da sua ideia. A pessoa, em geral, quando vem com uma ideia para você, em geral, ela tem uma ideia abstrata, mesmo que na cabeça dela o filme esteja inteiro. E não está. A gente sabe que não está. É uma ideia. Você vai ser a primeira pessoa que vai dar concretude para essa ideia. E daí a gente volta para aquela nosso começo da aula do Mostre, não fale. Né? Você vai pegar esse conceito, né? E você vai transformar ele num filme, num projeto de filme, num texto audiovisual, né? E a pessoa pode até te dar um feedback, né? Estamos falando disso no sentido, mas não era bem isso que eu estava pensando. A vontade de falar nessa hora é óbvio que não era bem isso. Você não estava pensando em nada, você só tinha uma ideia. Eu sentei a minha bunda ali não sei quanto tempo para dar concretude para a tua ideia. E daí você está vendo, a tua ideia está visualizando a tua ideia pela primeira vez, na verdade. Mas vocês também não devem, né, levar as coisas para o lado pessoal, tá? Porque senão vocês vão sofrer muito na carreira de vocês. Não pensem que a pessoa está te dando. Você precisa estar aberto para isso, porque cinema, audiovisual de maneira geral, é uma arte coletiva. Vai ter muita gente olhando para o seu texto, opinando sobre o seu texto, falando coisas muito bacanas, falando bobagens absurdas, mas não leve também isso para o lado pessoal, né? A pessoa que às vezes está te dando um feedback ruim do seu trabalho, né? Ela não está tentando te atingir, te perseguir ou qualquer coisa. Eu sei que tem muita gente, inclusive no audiovisual, que às vezes tem dificuldade de ler um roteiro, de entender um roteiro, né? Inclusive, esse é um dos propósitos desse tipo de curso, como a gente estava dizendo, por receber, né? Pessoas também de outras áreas afins do audiovisual que estão a fim de entender melhor o processo de escrita de um roteiro. A aluna se manifestou e falou, professor, eu sou a pessoa do outro lado da mesa. Né? Eu sou a pessoa que recebe os projetos, um grupo de mídia grande aí. Eu sou a pessoa que avalia os projetos. Eu estou nesse curso justamente para entender esse outro lado, para que eu possa estar avaliando melhor. Isso é muito legal. Isso é uma coisa que acontece várias vezes nos cursos da IC, que a gente vê essa mescla, né, de colaborações de profissionais. Então, estejam abertos a ouvir. Aí o pitch, né? O pitch é esse momento que você está ali ouvindo justamente a pessoa que está do outro lado, né? Que você está ali para ouvir um produtor, um distribuidor, um exibidor, alguém que pode vir a ser um parceiro, que pode vir a investir no seu projeto, e você tem que estar preparado para esse momento de ouvir, de olhar para caras de nada, de olhar para caras empolgadas, olhar para caras não empolgadas, mas você tem que estar empolgado. Há um filtro que às vezes ele faz, que é um filtro que, claro, que tem a ver com a formação pessoal e profissional desse indivíduo, mas tem a ver também com a instituição que ele está representando. Então, às vezes, aquela pergunta que a pessoa te faz tem um outro fundo, né? Que está tentando entender se ele consegue pegar aquele produto e inserir dentro de um canal de TV específico, né, que ele está ali representando, está ali atrás de projetos também nesse sentido. Ninguém está ali para perder tempo no pitching, ninguém está ali só para atacar o teu projeto. Todo mundo que participa do pitching quer de fato, ouvir, né, projetos legais e poder sair de lá com alguma coisa que possa virar um negócio. Conteúdo é o rei, gente. Sem conteúdo não existe nada. O pessoal estava pedindo o webinário 2, mas ao invés do webinário 2, a gente vai oferecer aqui o curso de roteiro do Pedro, online, né, da IC. É um curso com 8 aulas, cada aula tem uma duração de 2 horas. O Pedro vai falar aqui sobre os módulos, rapidamente, são 8 módulos, né? Então, a gente vai finalizar com uma oferta especial para quem está aqui no webinário hoje, um preço com 15% de desconto, então está com preço super especial. A gente estava comentando aqui antes de começar, né, que curso de roteiro, se você for digitar aí na internet, você encontra preço de roteiro, curso de todos os cursos, tem curso de roteiro que custa R$66 mil para quem quiser fazer um curso fora,
Então, você não vai precisar pagar 66 mil reais para estudar com o Pedro. E tem, além de formas de pagamento especiais aí. Então, você tem 3 caminhos hoje aqui. Um é ignorar aí tudo que o Pedro ensinou até agora, seguir sua vida, assim, realizar a inscrição no curso dele. O Me outro esqueçam, olha, eu vou até desaparecer. O outro é tentar seguir sozinho com os ensinamentos que ele deu, porque ele deu um monte de ensinamento legal já, dá para tentar começar sozinho. Eu não recomendo, porque junto é muito melhor, né? Com o Pedro é muito melhor. E o terceiro caminho é aproveitar essa oportunidade, esse curso bacana de roteiro online da EC, que a gente vai abrir o carrinho hoje, especialmente depois desse webinário. A gente estava sem ele, está lá no catálogo de cursos da EC. Então, a gente está colocando ele no ar agora e vai ficar aí por 5 dias, ou até encerrar as vagas, né? O Pedro pode explicar um pouquinho. Tem aqui os módulos. Eu vou colocar aqui o QR Code, se alguém quiser entrar na página do curso. E vou passar aqui para o Pedro de volta, para ele explicar um pouquinho rapidamente, porque a gente já sabe que está tarde, dos 8 módulos aqui do curso. Nosso primeiro módulo é justamente um módulo que tem o título de Pensando em Sons e Imagens. E aqui você vai aprender como materializar a ideia, né, expondo o seu ponto de vista de autor da história, né? Então, a gente vai falar por que nós contamos histórias, né? Vai falar da premissa como núcleo conceitual do nosso roteiro e como essa premissa se casa, se costura com o tema também, e como o tema é espelhado nas várias situações dramáticas que você cria para o seu roteiro. O nosso segundo módulo, né, que é Dominando a Gramática do Roteiro, e aqui nós vamos falar das ferramentas de trabalho do roteirista, né, e das especificidades de cada uma delas, ou seja, quais são as etapas de criação de uma narrativa audiovisual. Vamos falar dos conceitos de storyline, sinopse, argumento, escaleta e roteiro. E vamos falar dos processos de trabalho individuais ou coletivos dentro da indústria audiovisual. A gente sabe que, num longa-metragem geral, a gente tem uma escrita, muitas vezes, isolada, né, de um roteirista, mas a gente está aí cada vez mais imerso em salas de roteiristas, né, em escritas coletivas, para séries de TV, por exemplo. A gente parte para um terceiro módulo, que tem o título de Construindo Personagens Cativantes, onde a gente vai falar dos personagens, das relações hierárquicas entre esses personagens e da relação que esses personagens estabelecem com o espectador. Vamos estar falando da caracterização física dos personagens e psicológica, do arco que o personagem atravessa ao longo da narrativa e dos conflitos que ele enfrenta, tanto conflitos internos quanto os conflitos externos. O quarto módulo é Encontrando a Melhor Costura para o Tecido Narrativo, né? E daí nós vamos falar da estrutura clássica e do poder de engajamento da estrutura clássica. Ou seja, vamos estar falando aqui da Poética do Aristóteles, né, que é o texto seminal, inaugural da teoria da literatura, né? Vamos entender, portanto, que é uma trama principal, quais são as tramas secundárias, como elas se cruzam e trabalham a favor da trama principal, no sentido de entender como se dá essa progressão dramática. O nosso quinto módulo, né, o título é Conhecendo as Ferramentas de Estruturação Narrativa, e daí nós já vamos falar das releituras contemporâneas dessa poética do Aristóteles, né, convertida em métodos, né, como o paradigma do Sid Field, o beat sheet do Blake Snyder e outros métodos de estruturação clássica de uma narrativa. Vamos falar, portanto, quando a gente está falando de estruturação dramática, a gente está falando da macroestrutura, né, da estruturação do todo, mas também da microestrutura da construção da cena em si. Nosso sexto módulo é analisando os gêneros, né, audiovisuais, e aí a gente vai falar da percepção do gênero pelo espectador e como o gênero influencia a escrita do teu roteiro. Vamos falar aqui da definição de cânone, que é gênero, os gêneros ficcionais, os gêneros documentais, os subgêneros, né, dentro do gênero, né,
a conflituação que a gente tem entre cinema de gênero e cinema de autor, e partimos, então, para o modo de formatação, formatando o seu roteiro, onde a gente vai estar falando da importância de você ter uma consistência visual naquele roteiro que você está apresentando, para que ele seja visto, bem visto profissionalmente, e também para que ele facilite a leitura que está ali, na pessoa que está ali trabalhando com aquele seu roteiro no set de filmagem. Daí nós vamos explicar, né, quais são os elementos essenciais da formatação dentro do padrão Master Cines, e vamos falar também como é que isso funciona agora dentro dos modelos narrativos interativos que a gente tem e para os quais a gente tem que estar preparado para escrever também, né? E fechamos o curso, né, com um módulo de desvendando a indústria pelo lado de dentro, né? Não existe mais filme de terror que preste, você deve ter um repertório já grande de filmes de terror, tem alguma coisa que aparece até vez ou outra, né, no cinema que dá uma levantada, né? Mas é um gênero que acabou se desgastando bastante, embora eu tenha gostado de algumas coisas recentes que eu tenho visto. E quando a gente fala de desvendando a indústria pelo lado de dentro, a gente está falando da compreensão da dinâmica do mercado audiovisual, né, da elaboração de projetos. A gente vai falar aqui dos mecanismos de fomento, direto ou indireto, processo de criação e redação do roteiro, trabalhar com roteiros originais, materiais adaptados, enfim. A gente vai estar transitando ao longo do curso por todos esses aspectos essenciais. É um curso básico de roteiro, onde vocês vão poder estar saindo do curso com uma percepção bastante bacana, né, sobre esse processo da escrita, tanto do ponto de vista da técnica, do ponto de vista da arte, como do ponto de vista também da apresentação desses nossos textos para o mercado de trabalho. Esse curso todo ele é online, então vocês podem fazer de qualquer lugar no Brasil. As aulas são ao vivo, como o Pedro falou, são 2 horas de aula por módulo, né, por dia. Ele acontece toda terça-feira, então das 19 às 21. O curso vai começar dia 5 de setembro, na plataforma online da EC. Vou colocar aqui o QR Code. Como eu falei, hoje tem essa promoção para quem está aqui, para quem está participando. O valor do curso hoje ele é 1.700, tem 15% no pagamento à vista, curso começando dia 5/9, super bacana. O Pedro faz revisões online, então é muito legal porque a gente aprende. Eu já fiz o curso, gente, adorei, então posso falar com propriedade. Então ele faz as revisões online, você aprende, ele revisa revisa do colega, então você aprende com o erro e o acerto do outro. É muito bacana.